Muito bem. Ah, Antes da gente começar nessa unidade 2, sessão 2, apesar de eu ter passado a mensagem pelo e-mail do AVA, apesar de eu ter colocado o aviso no grupo, quero lembrá-los que essa aqui é a última aula desse bimestre, desse primeiro bimestre, e que quarta-feira que vem vocês fazem a B1, avaliação B1. E ela começa às 8 horas da manhã da quarta-feira, dia 22, e vai até às 8 horas da manhã do dia seguinte, que é o dia 23. Tá? Vocês têm 24 horas para fazer essa prova. O link vai estar, então, no AVA, na unidade 1, sessão 1, aula. Beleza? E o fenômeno de transporte de quarta-feira, que é hoje, tem que ser feito na quarta-feira, tá? Não dá para fazer na sexta. A sexta vai ser outra prova, né, para outros alunos, né? Depois eu não consigo lançar a nota da prova no sistema. Conseguir eu consigo, mas vai dar um trabalho desgraçado, tá? Vamos em frente, então. Então, vamos então com a unidade 2, sessão 2, e ela trata, então, agora, mais uma vez, né, o escoamento não está parado, né, não está em repouso, né? Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Chegou Yuri. Então, como eu dizia, o escoamento é permanente, ou seja, as propriedades não mudam ao longo do escoamento, né? E, basicamente, então, o escoamento permanente é igual, o que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, né? Não interessa o que acontece no meio, mas o importante é o que entra, sai. Tá? Esse é o escoamento permanente. Então, está se falando, então, de escoamento permanente de um fluido incompressível. Incompressíveis são os líquidos, tá? Em um conduto fechado. Então, é escoamento de um fluido líquido em um conduto fechado. O que é isso aí? Por exemplo, o fluido água que escoa no conduto circular na sua casa, né? Na indústria, né? Isso aí é escoamento de um fluido incompressível. E os escoamentos em tubulações, eles podem ocorrer basicamente de dois jeitos, né? O primeiro jeito aqui, que a gente chama de carga, ou pressurizado, ou ainda forçado, o fluido ocupa toda a seção interna do conduto. Tá? O sentido de escoamento é da maior pressão para a menor pressão, e esse é o que acontece nos condutos, nas tubulações de edifício, de fábricas, né? Da residência, né? Então, é o escoamento em carga ou pressurizado, ou também conhecido como forçado. Então, o fluido ocupa toda a seção interna do conduto. E eu tenho um outro tipo de escoamento que a gente não vai ver nessa disciplina aqui, que é o escoamento livre, né? Que é quando o fluido tem contato com a pressão atmosférica, ele pode ser um conduto fechado, como esse aqui do B, mas o fluido não ocupa toda a seção. Então, mas também pode ser um conduto aberto, como um canal, né? Todos são escoamentos livres, porque
esses dois, né, são o de escoamento livre, porque tem contato com a pressão atmosférica. E o escoamento em carga ou pressurizado não tem contato com a pressão atmosférica. O escoamento livre, o fluido não ocupa toda a seção e tem um contato com a pressão atmosférica. O sentido do escoamento é do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, essa é uma diferença importante. O escoamento pressurizado, ele ocorre num conduto fechado e vai sempre no sentido da maior pressão para a menor pressão. O escoamento livre, que é aquele que tem contato com a pressão atmosférica, vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Nós vamos, a partir de agora, estudar o escoamento pressurizado, que é esse daqui. Bom, escoamento pressurizado. O que acontece no escoamento pressurizado? Então, ele vai escoar num conduto, nesse caso aqui é um conduto circular, a gente observa que o fluido ocupa toda a seção interna, né, desse tubo aqui, e se eu colocasse um manômetro aqui para medir a pressão no início do escoamento, nesse sentido aqui, a gente dá para ver, então, e o manômetro no final, que a pressão inicial aqui, ó, pelo ponteirinho aqui, ela é maior do que a pressão no ponto 2 aqui, ó. Até o reloginho está marcando isso daí, tá? Significa, então, que a pressão em 1 é maior do que a pressão em 2. É o escoamento pressurizado que vai da maior pressão para a menor pressão. Mas para eu saber como é que esse fluido vai se comportar no interior desse escoamento aí, pressurizado, e só tem um jeito, é eu calcular, então, o adimensional, o número de Reynolds, que vai relacionar a velocidade média do escoamento vezes o diâmetro interno do conduto, dividido, então, pelo coeficiente de viscosidade cinemática. Esse aqui é o número de Reynolds. E quando esse número de Reynolds for menor do que 2.000, o escoamento é bem comportadinho, de velocidades baixas, mas não é por isso que as pressões continuam, o escoamento continua sendo da maior pressão da maior para menor pressão. Só o comportamento dele no interior do tubo, se o Reynolds for menor que 2.000, ele é bem comportadinho, é o que a gente chama de laminar. Acima de 4.000, continua valendo a diferença de pressão aqui, no sentido do escoamento, só que o escoamento é totalmente caótico, né? As partículas vão para qualquer direção. Isso acontece, então, quando o número de Reynolds é maior do que 4.000, e então é assim que eu consigo identificar como é o comportamento do fluido. E isso tem influência, né? Se escoamento for laminar, o Reynolds menor que 2.000, provavelmente não, com certeza, a diferença de pressão vai ser menor no escoamento laminar do que no escoamento turbulento, com as mesmas características de escoamento. Porque eu vou ter, então, mais atrito no turbulento, vai ter mais choques de partícula, então, as pressões, então, a diferença de pressão vai aumentar no turbulento. Os condutos são quase sempre tubulares e circulares, né? Os condutos que conduzem fluido. Mas isso não é sempre, não. Né? Para algumas utilizações, principalmente em indústrias, né? Esses condutos, eles podem ser feitos dos mais variados materiais
e com as mais diversas seções, né? Então, a gente tem aqui uma seção retangular, uma seção triangular, uma semicircular, aqui uma seção especial aqui, né? Aqui quadrada, né? Então, mas como fazer, então, para determinar o número de Reynolds, se o número de Reynolds leva em conta, então, apenas o diâmetro? Pois é. Nos casos em que o diâmetro, que o conduto não é circular, a aplicação do número de Reynolds é feita um pouquinho diferente, tá? Em vez de usar o diâmetro, a gente usa o que a gente chama de diâmetro hidráulico, DH, que ela é 4 vezes a área do escoamento dividido pelo perímetro, né? Isso é o diâmetro hidráulico. Calculado o diâmetro hidráulico, eu posso, então, calcular o número de Reynolds. Ver se chegou mais alguém aqui. Não. Eu posso calcular o número de Reynolds normalmente. Então, para que serve esse diâmetro hidráulico? Para se poder, né, na verdade, eu também, mas para se poder utilizar, então, o mesmo conceito em condutos pressurizados com seções variadas, né? E se eu for aplicar, por exemplo, esse diâmetro hidráulico, que é 4 vezes a área molhada, dividido pelo perímetro molhado, né? Perímetro molhado é a linha, então, da circunferência aqui, né? Interna, tá? E é πd, né? Π vezes o diâmetro. E a área, πd ao quadrado dividido por 4, vezes 4. Se fizer essa conta, quando o conduto for circular, o diâmetro hidráulico é igual ao próprio diâmetro, tá? Então, se for circular, não preciso calcular o diâmetro hidráulico. Se ele for, por exemplo, com seção quadrada, ou seja, os dois lados iguais, né? Os 4 lados iguais, o diâmetro hidráulico é igual 4 vezes a área, que é A ao quadrado, dividido, então, pelos perímetros. 1, 2, 3 e 4. 4 vezes o lado do quadrado. Se fizer essas contas, quando eu tiver, então, um conduto com seção quadrada, o diâmetro hidráulico é igual ao tamanho do lado. Então, eu colocaria aqui um conduto quadrado, eu colocaria, em vez do diâmetro aqui, apenas um lado, né, do retângulo. E se ele é retangular, né, o conduto é retangular, o diâmetro hidráulico ele é um pouquinho mais complicado. Ele é um pouquinho mais complicado, mas o procedimento é o mesmo. 4 vezes a área dividido pelo perímetro. A área é o lado A vezes o B, que é a área do retângulo, dividido por o perímetro é A mais B mais A mais B. Esse é o perímetro do retângulo. Então, seria assim, 2 vezes A mais B, né? Então, eu simplifico esse 2 do denominador pelo do quociente, tá? E vou ficar assim, quando o conduto for retangular, para eu calcular o número de Reynolds, eu vou usar isso aqui 2 vezes a área dividido por A mais B. Então, o diâmetro hidráulico é um jeito
científico, né, para a gente poder utilizar, saber como é que é o comportamento do fluido, mesmo ele não sendo circular, tá? Mesmo ele não sendo circular. Então, é chamado de DH, diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico, DH, é um termo comumente utilizado ao manipular o fluxo em tubos e canais não circulares. O diâmetro hidráulico transforma dutos não circulares em tubos de diâmetro equivalente. Usando este termo, pode-se calcular muitas coisas da mesma maneira que para um tubo redondo, né, circular. Então, vamos fazer um exercício aí. Queria que vocês me ajudassem aí. Então, diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes a área interna do conduto, dividido pelo perímetro desse conduto. Então, foi dado um exercício. Qual é a área, o perímetro molhado, o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico de um conduto fechado, retangular, de área de seção transversal com lados de 30 centímetros e 15 centímetros. Então, o que foi dado aí? O A, 30 centímetros, que, transformado em metro, dá 0,3 metros. O B, 15 centímetros, transformando em metros, dá 0,15 metros. E ele quer saber, no fundo, o diâmetro hidráulico, mas para isso eu preciso calcular, então, a área molhada, o perímetro molhado, o diâmetro hidráulico, tá? E aí achar o diâmetro hidráulico. Muito bem. Vamos pegar aqui, é retangular, né? Então, seria 2 vezes AB, diâmetro hidráulico, mais B, A mais B, dividido por A mais B. Então, o perímetro hidráulico, ele é igual, então, a área, que é... 0,3. O que é 0,3? A área, não. A área é 4 vezes A vezes B. Ah, tá. Que também pode se usar 2AB também, só se você usar aqui A mais B. Que é essa conta aqui, ó. Eu quero ver se ela está certa. 2 vezes o A, 0,3, vezes o B, 0,15, dividido, então, por A, que é 0,3, mais o B, que é 0,15. Então, o diâmetro hidráulico, que é a que eu vou usar no número de Reynolds, para saber como é que é o comportamento desse escoamento aí, para esse fluido aí, nesse caso aí, eu substituiria, então, no número de Reynolds. Tá certo aí, 0,20? Uhum. Beleza, obrigado. Eu substituiria, então, esse diâmetro aqui por um diâmetro de 0,20, que corresponde, então, a uma seção retangular, né? Um conduto retangular com lados de 15 e 30 centímetros. Simplesmente isso. E vamos fazer mais um exercício aí. Um conduto quadrado de lado de 50 milímetros escoa óleo, azeite, né? O azeite, óleo tipo azeite, com massa específica 890,5 kg por metro cúbico, com velocidade de 0,5 metros por segundo. A viscosidade cinemática do azeite é de 9,4 vezes 10 a quinta metros ao quadrado por segundo. Classifique o escoamento do azeite nesse conduto. Ele quer saber
classificar significa eu saber como é que é o comportamento do azeite no escoamento nesse conduto quadrado aí. Quero saber se ele é laminar ou turbulento. Quando vai resolver exercício, a gente coloca as variáveis que nos foram fornecidas. Então, ele é quadrado, então o lado desse... Aqui está errado, hein? Preciso consertar aqui. O lado é de 50 milímetros, tá? Isso vai dar, então... 0,05 metros, tá certo? Isso aqui está faltando uma vírgula aqui no... Bom, foi dada a massa específica desse azeite, 890,5 quilogramas. Não sei por que não está saindo aqui, mas é quilogramas por metro cúbico. Vou ver depois aqui. Quilogramas por metro cúbico. E a velocidade 0,5 metros por segundo e a viscosidade cinemática do azeite, que é tabelada, é igual a 9,4 vezes 10 à quinta. Então, ele quer saber qual é o número de Reynolds, para saber qual é esse comportamento aí. Então, tá. Lembrando que a vazão é igual a velocidade vezes a área. A área, como é um retângulo, ela é, então, o lado que foi dado aqui, 0,05, elevado ao quadrado, tá? Ou L vezes L. Então, a área... Eu cuido dessa. A área 0,5, 2, dá 2,5 vezes 10 a terceira. Deu. É isso, tá certo? Deu certo aí? Peraí. 0,05 entre 0,05 vezes 2,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Dá certo. Tá certo, né? E o perímetro, né? O perímetro é igual, então, é quadrado, né? A 4 vezes L. Justamente foi para ela que eu guardei lugar. Aí nós vimos embora, eu falei, vou perguntar, não custa nada. Eu falei, irmã, você veio de carro? Ela falou assim, venho, você mora pro meu lado, né? Ela falou assim, vamos que eu te deixo em casa. E no caminho que ela me deixou em casa, Deus já usou ela para falar no meu coração, questão de relacionamento, questão de esperar em Deus, né? Que Deus está preparando, né? Você está com o microfone aberto aí, relacionamento, essas coisas não interessam para a disciplina, não. Nem a pessoa e nem a gente, né? Fora de tempo. O professor, dá para o senhor fechar o microfone. Se eu souber quem é. Então, eu ontem é mais fácil a pessoa. Tá como reticências. Mas, enfim, tinha aparecido uma coisa aí. Eu falo que é uma coisa que é uma coisa mesmo. Tipo, só para evitar disso aí, informação pessoal e continuar com a aula. Então, é chato isso, né? Tipo, acho que para ambas eu as não sei partes. quem é, não consigo saber quem é. Quem é Carolina? É você? E aí eu falei, nossa, só Deus cuidando da minha vida, né? E hoje, nossa, hoje Deus proveu em tudo, Coisa sabe? chata, hein? Super cedo em casa. Em caso de dúvida, tira o microfone da sala no geral. Eu acho que eu consegui dar. É a Bruna César. Desabilitei o microfone dela. Tá bom. Então, o diâmetro hidráulico de uma seção quadrada, a gente já viu aqui, ele é igual ao lado, né? 4 vezes o lado ao quadrado. Então, o número de Reynolds para essa situação aqui, ele seria a velocidade que eu tenho, 0,5, vezes
o diâmetro hidráulico, que é igual ao lado, tá certo? 0,05, dividido pela viscosidade, que também foi dada, 9,4 vezes 10 a menos 5. No meu tá dando diferente. Tá dando diferente? Eu não sei o que tá acontecendo. Tá dando Acho que quanto? peraí. Vou fazer no caderno. Tá dando 26,6, é isso? Não, o meu tá dando 2,35 vezes 10 elevado a menos 6. Tipo, não Não, tá faz errado. sentido. Não faz Vamos fazer sentido. assim. Faz comigo aqui, ó. 0,5 vezes Aliás, 0,05 vezes 0,05 dá dá 0,03, tá certo? Tá 0,03? certo? Ah, tá. É porque arredondou. Entendi. Não sei não. Faz comigo aqui. Em vez de colocar na base menos 5, vamos colocar aqui. Não, é que eu não coloquei na base. 0,1234094, tá certo? Divide. Dá 265,96 mesmo. 0. Agora deu esse valor. Tem que tomar cuidado aqui, porque isso daqui não é 9,4 vezes 10 a menos 5. Na verdade, isso aqui é a base, né? Você tem que pegar, você tem que contar a calculadora, casos. Ela não leva o negócio em consideração. Então, é preferível você contar 5 casas antes da vírgula aqui, como está marcado aqui. Então, ficaria 0,4 zeros, 94, tá? E corresponderia ao número certo. Aí dá 265,96, tá? A gente erra muito, até eu erro muito por causa disso daqui. Geralmente, quando eu faço as contas no caderno de cabeça, primeiro eu tiro todas as vírgulas e deixo tudo em base 10, aí eu resolvo tudo na base 10, na calculadora eu coloco só os números, entre aspas, puro. É um jeito também. Mas você fez assim, não deu certo, né? Não, eu fiz direto na calculadora. Tá bom. Aqui tem um outro Reynolds aqui para a mesma seção. Olha só, isso aqui é para azeite, né? Com massa específica de 890,5. Né? Deu, então, um escoamento laminar, que é menor que 2.000, né? Bem comportadinho. Se eu mudar o fluido que está escoando aí, mantendo a mesma seção, por exemplo, usando a água, né? A água, a viscosidade dela é 1 vezes 10 a menos 6. Aí esse número de Reynolds, no caso, só mudando o fluido, mantendo as mesmas condições de velocidade e dimensão, né? O número de Reynolds já vai para 25.000. Então, e aí seria turbulento. No caso da água, dificilmente a gente tem, então, o escoamento laminar. Muito difícil. Na maioria dos escoamentos que você tem com água pressurizada na sua casa, na residência, no apartamento, na indústria, no banheiro, né? As torneiras do banheiro, né? Não ocorre o laminar, é sempre turbulento. Beleza? Bom, ele está falando aqui de número de Reynolds. Então, para entender como é que é esse comportamento do escoamento interno, o laminar seria esse daqui, ó, uma distribuição de velocidade uniforme, tá? É como se o vetor velocidade eles fossem paralelos um ao outro. E no turbulento é totalmente caótico, não tem uma direção certa
uniforme, né? Para calcular o número de Reynolds, eu tenho, então, o número de Reynolds utilizando, então, a viscosidade dinâmica ou absoluta, e aí, nesse caso, eu usaria, então, a massa específica do fluido vezes a velocidade vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade absoluta ou dinâmica, que é a mesma coisa. E, utilizando, então, a viscosidade cinemática, é a velocidade vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade cinemática. Lembrando que, quando o conduto é circular, eu não preciso calcular o diâmetro hidráulico, já é o próprio diâmetro. E os valores, usando a viscosidade dinâmica ou a cinemática, dão iguais. Dão iguais. Então, o número de Reynolds menor que 2.000, eu tenho o laminar, que seria esse caso aqui, é bem comportadinho. E o turbulento, o número de Reynolds maior do que 4.000, que é esse caso aqui. Mas se eu pudesse traçar um perfil médio de velocidade aqui, né, a velocidade que a gente usa é uma média das velocidades pontuais aqui do perfil, né? A gente usa uma média, mas sem prejuízo dos cálculos, né? Então, quando o escoamento é turbulento, ele tem esse formato aqui, ó. Quando ele é laminar, é esse formato aqui, tá? Mas que a gente sempre reduz para uma velocidade uniforme, que seria o V aqui, tá? Então, independente de qual seja o escoamento, laminar ou turbulento, próximo às paredes aqui, tá? Eu tenho o desenvolvimento de uma outra velocidade, o mesmo fluido, mas com algumas interferências, por exemplo, interferência de rugosidade, né? Então, a gente vai ver como é que é o desenvolvimento, então, do escoamento, não mais no fluxo interno, isso que a gente já sabe, mas junto às paredes, né, as paredes do conduto. Como é que isso se desenvolve? Então, está aqui uma foto, isso é uma foto, né, de um escoamento laminar, tá? E uma foto do escoamento turbulento, né? Dá para ver, então, que o escoamento turbulento é totalmente caótico, né? E, como eu estava falando aqui, ó, o que acontece exatamente aqui, ó, na intersecção do escoamento do fluido no interior do conduto e relacionado, então, com a parede do conduto. E o que acontece? Acontece alguma coisa assim, tem isso é micro, uma dimensão, uma espessura, é micro, não dá para ver a olho nu. Precisa de equipamentos especializados para verificar isso, né? Então, eu tenho, então, a espessura do conduto, que é essa linha preta aqui, tá? E o escoamento se desenvolve aqui como uniforme, tá vendo? A velocidade zero aqui. A hora que ele entra em contato com a parede do conduto, tá? Ele se desenvolve como escoamento laminar, depois ele vai ter uma parte que é de transição, para depois ir para o turbulento. Então, esse limite aqui desse desenvolvimento do escoamento junto às paredes do conduto, né, ele é limitado por um negócio chamado camada limite, tá? E a camada limite, ela, depois de desenvolvida, ela é composta por uma parte que é escoamento turbulento e uma parte
que é laminar, também chamado de subcamada laminar. Então, o laminar está próximo à rugosidade, à parede interna do conduto, e o escoamento turbulento na camada limite está próximo ao escoamento do fluido, é limite, na verdade, né, do escoamento com o fluido. Uma camada limite, que é isso aqui, ó, ocorre quando o fluido flui, redundante, né, o fluido flui, além de uma superfície fixa. É tipicamente definida como uma região do fluido cuja velocidade é inferior a 99% do fluxo desimpedido do fluido. Ou seja, a velocidade aqui, ó, ela é 99% da velocidade no interior do conduto. Muito baixinha. Né? Senão, eu não tenho subcamada laminar, né? Não tenho nem espessura disso daqui. Em outras palavras, é a zona de um fluido em movimento que desacelera em mais de 1% sobre a superfície estacionária, que é o conduto. Tá? Olhando assim, está em inglês, mas não tem problema. Tá? Então, olhando o que acontece, então, com essa subcamada laminar, inicialmente, ela altera, então, a velocidade uniforme de entrada, tá? E próximo às paredes, ela vai, então, se desenvolvendo, né? Até chegar numa velocidade maior, né? Que chama velocidade de transição da subcamada laminar. Depois disso, ela passa a ser turbulento. Tá? Mas eu continuo tendo aqui, né, um escoamento laminar, que é a subcamada laminar, e acima dela o escoamento turbulento. Então, essa seria a linha aqui da subcamada. Né? Essa linha aqui seria essa aqui. Ó. A camada limite, desculpa, falei errado. Isso aqui é da camada limite. Pô, mas para que eu vou usar isso daí? Né? Então, a camada limite, como eu já disse, era composta, então, depois desenvolvida, né? Isso aqui é o desenvolvimento da camada limite. Depois de desenvolvida, ela tem uma parte que é turbulenta e uma parte que é laminar. Isso serve para a gente identificar aonde que o escoamento, de fato, onde que o número de Reynolds, de fato, vai escorrer, acontecer nesse escoamento. Tá? Então, uma visão mais simplista disso daqui, é essa daqui. Então, o desenvolvimento é em função, em X, né? Considerando o escoamento nesse sentido e nessa direção aqui. Tá? Então, o laminar, que é o que ocorre aqui no início do desenvolvimento, ele vai até aquilo que a gente chama de Reynolds crítico, tá? Reynolds crítico. Aqui ele termina, então, de ser laminar, passa a reduzir o laminar e vai aumentando o turbulento, tá? Esse ponto aqui é o chamado distanciamento crítico, que corresponde, então, ao Reynolds crítico, na direção X. Esse Reynolds crítico, né, Reynolds nessa transição aqui, é quando passa, então, do laminar para iniciar o turbulento. Esse ponto aqui, o número de Reynolds é igual a 500.000. E esse espaçamento aqui, ó, esse espaçamento do início de desenvolvimento até
essa mudança para o turbulento, tá? Esse espaçamento é igual ao Reynolds crítico, que é 5 vezes 10 à quinta, tá? Vezes a viscosidade absoluta, que é tabelada, o fluido que está escoando no conduto, a massa específica do conduto e a velocidade inicial, velocidade média do fluido no conduto. Tá? Então, a gente consegue descobrir qual é a distância onde há mudança de regime, né? Do laminar para o turbulento na subcamada laminar. Tá aqui, ó. O X crítico, aqui o XCR, é a distância horizontal aonde ocorre a transição do regime de escoamento. E agora, olhando, a gente está vendo isso aqui pode considerar uma placa, mas seria um lado da superfície de um conduto, tá? Um lado. Mas o que acontece quando a gente vê isso num conduto inteiro, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo aqui é o desenvolvimento da subcamada laminar na parte inferior desse conduto e aqui na parte superior, tá? E aonde o escoamento começa, a subcamada, o desenvolvimento é pleno, que a gente chama, né? Desenvolvimento é pleno do escoamento, ele acontece assim: se o escoamento for laminar, número de Reynolds menor que 2.000, essa distância média aqui, ó, onde o escoamento é plenamente desenvolvido, tá? Plenamente desenvolvido. Aqui ele está em desenvolvimento e aqui está plenamente desenvolvido. Pode ver que esse perfil de velocidades é igual a esse aqui, tá? Então, no livro didático está dizendo assim que o escoamento é plenamente desenvolvido num conduto circular, no caso aqui, quando obedece a essa relação aqui. O comprimento de entrada, né, ele é igual, dividido pelo diâmetro, é igual a aproximadamente uma constante, que é 0,06, vezes a massa específica do fluido, vezes a velocidade média do escoamento, vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática. Tá? Isso para o escoamento laminar. Para o escoamento turbulento, quando ele já entra turbulento, né, a constante muda, tá? Então, a constante, em vez de 0,06, é 4,4, tá? E isso aqui também fica diferente. Isso aqui fica elevado a 1/6, o escoamento turbulento. Tá? A gente pode... isso aqui, ó, é o número de Reynolds. Isso aqui é o número de Reynolds. Então, a gente pode simplificar essa fórmula aqui e dizer que o comprimento de entrada, a partir do qual o escoamento fica plenamente desenvolvido, ele é o comprimento de entrada, de desenvolvimento, dividido pelo diâmetro, vezes 0,06 vezes o número de Reynolds. Isso aqui é número de Reynolds. Tá? E no escoamento turbulento é 4,4 vezes o número de Reynolds elevado a 1/6. Então, vamos fazer um exercício sobre isso daí. Tá? Considerando um conduto fechado com 13 milímetros de diâmetro e 20 metros de comprimento, que fornece água a uma vazão de 0,3155 litros por segundo, qual a influência da camada limite na entrada? Ele quer saber até onde vai a camada limite na entrada desse conduto aí. É isso que ele quer saber. Ele quer saber
Foi dado o diâmetro, o comprimento, ele quer saber até onde vai essa camada limite aqui na entrada desse conduto. Bom, como a gente já viu aqui, precisamos saber primeiro se o escoamento é turbulento ou laminar. Para cada configuração de escoamento, se for laminar é uma fórmula, se for turbulento é outra fórmula. Então, preciso calcular o número de Reynolds para saber. Foi dada, então, a massa específica, que é a água aí, a água, o diâmetro interno, 13 milímetros, que dá 0,013 metros, o comprimento desse conduto, 20 metros, foi dada a vazão em litros, eu tenho que dividir por 1000, tá? Para ter em metros cúbicos por segundo. Foi dado o coeficiente de viscosidade cinemática, 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, e ele quer saber qual é esse espaçamento aqui de desenvolvimento, esse aqui, ó, x médio. Aonde, a partir de que comprimento do conduto, esse escoamento passa a ser dinamicamente estabelecido, tá? Ou plenamente estabelecido. É isso que ele quer saber. Então, eu começo calculando o número de Reynolds. A velocidade, bom, aí precisava fazer umas contas, né? Tem que calcular. Eu fiz aqui, ó. Velocidade é igual a vazão dividido pela área. A vazão foi dado, ó. E a área eu consigo calcular porque eu tenho o diâmetro, 0,013 de diâmetro. Fazendo as contas aqui para calcular a área, só que eu usei raio, porque eu acho mais simples, né? Que seria, então, o raio 0,065 ao quadrado, a minha área aqui deu 0,000133 metros quadrados. Então, a área interna desse conduto eu consigo calcular. Eu sei que a velocidade que eu vou precisar para utilizar no número de Reynolds aqui, ela é a vazão que eu tenho dividido pela área. Isso vai dar, então, uma velocidade de 2,37 metros por segundo. Bom, agora eu consigo calcular o número de Reynolds, porque eu acabei de calcular a velocidade, o diâmetro eu tenho e a viscosidade também. Eu também foi dado. Tá? Fazendo essas contas aí, vai dar 30.810. Portanto, ele é turbulento. O X, então, a fórmula para eu calcular esse comprimento de entrada, né, com o escoamento turbulento, é 4,4 Reynolds elevado a 1/6. Então, 4,4 número de Reynolds elevado a 1/6. Então, fazendo essas contas aí, isso vai dar 32. Esqueci, né? O diâmetro é 0,13, então fica 4,4 vezes 30.810 elevado a 1/6, vezes o diâmetro, 0,013. Isso dá 32 centímetros. Isso quer dizer que para essas condições... Professor, Oi? por que é elevado a 1/6? Faz parte da fórmula, olha aí, ó. Na minha pergunta seria por que está sendo vezes o diâmetro? Não é dividido pelo diâmetro? Não, mas olha aqui, a fórmula é assim, ó. O X médio, está olhando aí na tela aqui, ó, o vermelhinho aqui? É que mudou de É posição. dividido pelo diâmetro. Então, como eu quero calcular isso, eu pego esse diâmetro e passo multiplicando por esse lado. Ah, tá, entendi. Em vez de ser, eu quero descobrir o X, então o D está dividindo, ele passa multiplicando. Exatamente. Beleza. Exatamente. Tá? Faz parte da fórmula, isso aqui, né? Até coloquei aqui, ó. Tá? Então, o X, do jeito que eu coloquei aqui, também dá confusão, né? Depois eu vou arrumar isso aqui.
Vou colocar aqui que x é igual a isso aqui. Senão dá confusão mesmo, né? Matematicamente não está claro, mas eu vou arrumar isso aí, tá? Então, essa é a distância para eu começar a ter, para o escoamento ficar plenamente desenvolvido. Eu, sinceramente, não sei qual a utilidade prática disso daqui. Eu já trabalho há muito tempo com hidráulica, já trabalhei, né? Muito tempo com hidráulica, fenômenos de transporte e tal, mecânica dos fluidos, e não me lembro de nenhuma utilização prática desse desenvolvimento pleno aí. Bom, mas está no livro didático de vocês, eu tenho a obrigação de explicar para vocês. Muito bem. Então, está aqui uma outra, uma visão do escoamento plenamente desenvolvido, né? A camada limite, ele entra com uma velocidade uniforme, isso vai se deformando, né? Vai se deformando, até chegar o perfil de velocidades plenamente desenvolvido. Tá? A gente podia dizer que isso aqui é a camada limite. Ó. Isso aqui é a camada limite. Aqui, ó. E vocês acham que, por exemplo, um escoamento num conduto de vidro com uma vazão conhecida, com diâmetro conhecido, e, portanto, com a rugosidade interna também conhecida, ele é igual a um escoamento num tubo de concreto com a mesma vazão, mesmo diâmetro e a rugosidade de concreto? Vocês acham que o escoamento é igual ou vai ser diferente? Veja, o diâmetro é igual e a vazão é igual. O comportamento vai ser igual ou diferente? Ele vai ser diferente. Ele vai ser isso que eu ia falar. Eu ia falar porque não depende disso. Ele depende da rugosidade interna desse conduto aqui. Ó. Aquela subcamada laminar, ela tem essa dimensão delta aqui, ó, tá? Essa parte do fluido que fica aqui. É como se fosse um filme que envolve internamente o conduto, tá? E essa rugosidade, ela é tabelada em função do material, por exemplo, para aço rebitado, um conduto de aço rebitado, essa rugosidade vai para de 0,9 décimos de 0,9 milímetros até 9 milímetros. Alto isso aí. Isso aqui eu peguei do livro didático de vocês. Isso aqui não está muito bom, não. Bom, então, para cada tipo para cada material, eu tenho, então, a rugosidade tabelada. Só que, dependendo das condições do escoamento, né, eu tenho, com certeza, vou ter escoamento turbulento, plenamente desenvolvido. Mas, dependendo das condições dependendo da relação entre o escoamento e a rugosidade, né, eu posso ter 3 tipos de escoamento turbulento. Eu tenho o escoamento turbulento liso, que é quando a rugosidade é muito pequena, praticamente desprezável. Isso acontece, por exemplo, no vidro, PVC, cobre, né? Então, é turbulento, tá vendo? É turbulento, mas é como se é um turbulento liso, como se internamente ele fosse liso. Não tem influência da rugosidade. E em outras situações, eu tenho, quando a rugosidade é alta, né, essa rugosidade, ela influencia o escoamento turbulento. Tá?
nesse caso aqui, eu teria o escoamento turbulento, que a gente chama de rugoso. E entre um e o outro, entre o liso e o rugoso, eu tenho de transição, ou seja, a transição do liso para o rugoso. Tá? Tem a ver com a rugosidade interna do conduto. Tá? Então, lembrando, então, número de renos menor que 2.000, eu tenho laminar, maior que 4.000, turbulento. Só que esse turbulento ele pode ser liso, de transição e rugoso. E para a gente entender aqui como é que é o escoamento, né? Por exemplo, se eu tiver um tanque aqui, um conduto, e eu colocar aqui um medidor de pressão, né? Pressão que está aqui no conduto, ela vai ser espelhada nesse medidor aqui em coluna de pressão. Né? Se estiver sem escoamento, né? Sem escoamento, o que vai acontecer? O nível desse fluido aqui no reservatório vai ser igual ao nível nesse medidor, que vai ser igual ao nível nesse medidor, porque está fechado, não tem escoamento. Tá? Tendo escoamento, né, o que acontece? A pressão do reservatório inicial se mantém, né, porque é escoamento permanente, né, não pode ter velocidade de afastamento ou de esvaziamento, né? O nível tem que ser constante, então a pressão aqui se mantém constante, só que quando eu tenho escoamento, e ele vai ser pressurizado, porque não tem contato com a pressão atmosférica, ele vai perdendo pressão, né? Ele perde pressão. Então, aqui eu tenho a pressão inicial, quando chegar nesse equipamento aqui com escoamento, né, com escoamento, a pressão em 2 ela é menor que a pressão em 1. Continuando o escoamento, a pressão em 3 é menor do que a pressão em 2. Então, é o que está marcado aqui. Ó. Então, no escoamento, com o escoamento num conduto pressurizado, né, ele vai perdendo pressão. Tá? Ele perde pressão. Isso quer dizer que, por exemplo, na caixa d'água da sua casa, do seu apartamento, né, na caixa d'água da sua casa, fica mais fácil de entender, a pressão é uma, que depende, então, do nível de água da caixa d'água, do reservatório superior. Tá? À medida que essa água, você abre, por exemplo, a torneira da sua casa, né? À medida que ela vai se desenvolvendo, que vai tendo escoamento da caixa até chegar na torneira que você abriu, ele só vai perdendo pressão. Então, a pressão na torneira de saída da sua casa, ela é menor do que a pressão que eu tenho no reservatório. Tá? Isso é o escoamento pressurizado. E, bom, isso aqui que a gente tem aqui, ó, essa diferença de pressão aqui, ó, essa diferença de pressão aqui, ela é chamada de perda de carga ou perda de pressão. Tá? É carga porque se costuma dar a pressão em termos de coluna, né? Isso aqui tem 8 metros de coluna de água, aqui tem 6 metros de coluna de água. Então, a perda de pressão, se aqui tem 8, aqui tem 10 e aqui tem 8, eu não sei se foi esse número que eu dei, mas de qualquer forma, a perda de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 é de 2 metros. Essa é a perda de pressão. Tá? Se isso aqui tiver 5 metros de coluna de fluido, tá? A perda de pressão desse ponto para esse é 2 metros também. E a perda de pressão total, né, é 10 menos 5, seria 5 metros de pressão perdida aqui, perdida. Mas como é que eu calculo isso daí? Bom, no livro didático de vocês, tem essa fórmula universal ou de Darcy, que é essa daqui, ó.
E ele fala, então, que a perda de pressão, esse aqui, ó, esse ΔH aqui, ó, eu tenho dois tipos de perda de pressão. Eu tenho a perda de pressão que é devido só ao conduto, tá? E tem uma perda de pressão que é devido às conexões. Por exemplo, num conduto, se eu colocar um cotovelo, né? E interligar com a tubulação esse cotovelo, eu vou ter uma perda de pressão distribuída, ou perda de carga distribuída no conduto, só que quando chegar no cotovelo, eu tenho uma perda de pressão mais intensa, que é a perda localizada. Então, eu tenho dois tipos de perda de pressão. Tem a perda distribuída, que é ao longo do conduto, né? E tem a perda localizada, que é devido às conexões, mudança de diâmetro, né? Devido às conexões, curva, cotovelo, válvula, então são perdas localizadas. Então, a perda total seria a soma da distribuída mais a localizada. Bom, vamos começar a ver como é que a gente calcula a distribuída, aquela que é devido, então, basicamente à rugosidade interna do conduto, do material do conduto, e do diâmetro e do número de Reynolds. Depende desses fatores aí. No livro didático de vocês, está o que a gente chama de fórmula universal, fórmula de Darcy, para perda distribuída em condutos. Tá? E ela é assim, a perda total distribuída num conduto ela é igual a um negócio chamado fator de atrito, que multiplica o comprimento do conduto, né, dividido pelo diâmetro, a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, o G. Tá? Então, esse F aqui é o fator de atrito. Tá? Essa aqui é então, a perda distribuída. Isso aqui não é uma fórmula empírica, é uma fórmula científica. Tá? Isso aqui tem dedução matemática, não é experimental, não. Tá? E ela tem uma vantagem, ela tem as empíricas também, mas só serve para água. Né? No nosso caso, a nossa disciplina é para qualquer fluido. Então, é essa fórmula que tem que usar. Tá? O que mais? E a fórmula é assim quando eu tiver velocidade, né? Fica desse jeito. Mas eu posso usar essa fórmula quando eu tiver vazão. Né? Quando eu tiver a vazão e tiver o comprimento e o diâmetro, tá? Essa fórmula de Darcy ela pode ser escrita assim, ó, fator de atrito vezes 0,0827 vezes o comprimento vezes a vazão ao quadrado dividido pelo diâmetro à quinta. Tá? Então, são dois jeitos de utilizar, dependendo dos dados que você tem, a perda de pressão devido ao conduto, a perda de pressão nos condutos, que é a fórmula universal ou de Darcy. Tá? Essa quando eu uso direto a vazão e essa quando eu uso a velocidade. Dá igual. Dá igual. São iguais, né? Bom, então, olha só. Geralmente eu tenho, então, o comprimento da tubulação, tenho o diâmetro da tubulação, tenho a velocidade ou a vazão, e a gravidade é conhecida. Mas eu não conheço esse fator de atrito aqui, que vai me dar a perda de pressão distribuída no conduto. Então, tem que ter um jeito para eu calcular esse fator de atrito. E esse fator de atrito ele é muito fácil de calcular se o escoamento for laminar. Se o escoamento for laminar, esse fator de atrito é simplesmente o número 64 dividido pelo número de Reynolds, que é uma reta isso daqui. Tá? Simples assim. Agora, se o escoamento for turbulento, as fórmulas para você calcular isso aí, porque tem que levar em conta
que eu tenho 3 tipos aqui de escoamento turbulento, liso, transição e rugoso, as fórmulas são bastante complexas, está vendo? Essa é a fórmula de Colebrook, né? Que é a que está no livro didático de vocês, tá? Mas existem outras, né? Porque isso aqui é ajuste matemático, tá? E essas fórmulas aqui são interessantes quando você faz um programa, né? Um programa para calcular a perda distribuída. Aí o computador calcula tudo isso daqui numa boa, tá? Mas você fazer isso direto, perceba que, por exemplo, essa equação de Colebrook, eu quero calcular o fator de atrito, tá? Só que eu tenho aqui o fator de atrito aqui desse lado e também tenho desse lado aqui. E isso aqui é uma soma. O cálculo disso não é direto, é por aproximação sucessivas, né? Então, não é uma coisa direta, mas o computador faz isso em milésimo de segundo, né? Você pede para ele fazer, ele faz. Então, essas fórmulas aqui são legais para você trabalhar em sistemas computacionais. Poxa, professor, mas se isso aqui é difícil de calcular, o escoamento quase nunca, praticamente nunca é laminar, então essa fórmula eu não consigo usar. Como é que eu determino, então, esse fator de atrito para calcular a perda distribuída? Pois é, esses caras aqui, ó, Moody e House, né, bolaram esse diagrama, né, esse gráfico aqui, para calcular o fator de atrito. E isso aí é de 1930, né? Esses caras aí, Moody e House. Nessa época aí não tinha as calculadoras que vocês têm hoje, não, né? Tudo isso aí foi calculado na raça, né? E o que ele calculou? Ele calculou, então, fez um gráfico para determinar o fator de atrito, tá? E tem aqui o que ele chamou de rugosidade relativa, que é a rugosidade do material do conduto, que é tabelado, tá certo? É tabelado, dividido pelo diâmetro. Isso dá um adimensional, porque a rugosidade tem que estar na mesma unidade do diâmetro, dá um adimensional. E para cada rugosidade relativa, ele calculou o número de Reynolds. Tá? E fez curvas aqui, ó, dos tipos de escoamento que eu tenho. Tá? Então, aqui eu tenho rugosidade relativa e aqui eu tenho o número de Reynolds em monologue. Tá? Monologue. Aqui não é linear, é monologue. Então, o escoamento laminar ocorre quando o número de Reynolds é menor do que 2.000. Tá? Então, aqui ó, é 10 à terceira, 12 vezes 10 à terceira, aqui é o laminar. Tá vendo? Para números menores do número de Reynolds, eu tenho o escoamento laminar. Então, digamos que o número de Reynolds fosse 1.000. Pegaria o 10 à terceira, 1.000 aqui, e viria com ele até aqui em cima, onde bateu nessa reta aqui, eu pegaria o valor do fator de atrito aqui, ó, na ordenada esquerda. Tá? Então, e se fosse turbulenta? A turbulenta é maior que 4.000, daqui para cá. E observe, então, que eu tenho escoamento turbulento liso, né? Smooth pipes é liso, né? O escoamento plenamente turbulento, né? Que é acima desse tracejado aqui, e entre o rugoso e o liso, eu tenho o de transição. Eles calcularam tudo isso daqui na mão. Então, por exemplo, quando eu tenho um material muito liso, tá? A rugosidade ela é pequena, né? E o diâmetro é grande, né? Por exemplo, uma rugosidade de 0,0001 metros, dividido por um diâmetro de 0,1, isso vai dar uma rugosidade muito pequena, tá? O epsilon sobre D muito pequeno.
Isso a gente quer dizer, então, que o escoamento, apesar de ser turbulento, o número de renos maior do que 4.000, o fator de atrito se resume a essa reta aqui, ó, essa curva aqui, ó, do tubo liso. Então, por exemplo, digamos que o número de renos tenha dado 10 a sexta. Eu venho aqui, ó, 10 a sexta, onde bateu aqui, e eu tenho a certeza que a rugosidade relativa é de liso, né? Onde bateu aqui nessa curva, eu obtenho aqui o fator de atrito. Digamos que a rugosidade relativa seja a rugosidade seja bem alta. Então, vou ter uma rugosidade relativa alta também aqui. Observe, então, que no caso, até esse tracejado aqui, ó, a linha da rugosidade relativa é uma horizontal, ou seja, ela não depende do número de renos. Tá? Eu posso pegar aqui direto, ó, se ele for rugoso. Daqui eu venho direto para o fator de atrito aqui. O problema está no de transição, porque eu calculo o número de Reynolds, sei que ele é turbulento, e aí eu calculo a rugosidade relativa. Digamos que eu tenho o número de Reynolds 10 a quinta e a rugosidade relativa de 0,002. Aonde cruzar, então, a rugosidade relativa com o número de Reynolds, eu obtenho o fator de atrito. Mas, ó, se for rugoso, é uma horizontal. Mas se ele for com essa rugosidade, por exemplo, estiver na faixa de transição, ó, 10 a quinta, observe aqui que essa rugosidade 0,2 está aqui, ó. E observe também que ela deixou de ser horizontal para ser uma curva ascendente. Tá? Então, o fator de atrito, ele muda com a curva. Tá? Não é o cruzamento dessa curva com essa aqui é uma porção mais ascendente aqui. É uma transição de verdade. Eu pego o fator de atrito desse jeito aqui. Tá? Então, esse diagrama de Moody-House, né, que é uma relação entre o fator de atrito, a rugosidade relativa e o número de Reynolds, né, eu consigo determinar o fator de atrito graficamente, sem precisar utilizar essas equações aqui. Essas equações são utilizadas, como eu já disse, em sistemas computacionais. Na prática, a gente usa o gráfico de Reynolds aqui, para determinar o fator de atrito, para depois calcular, então, a perda distribuída que acontece ao longo dos condutos. O resto eu tenho, só o fator de atrito que é determinado assim. E aqui está mostrando o diagrama de Moody, né? Então, uma rugosidade relativa de 0,004, tá? E o número de Reynolds de 10 a quarta. O Reynolds aqui, ó, 10 a quarta, eu subo a vertical aqui, e a rugosidade relativa, eu tenho que acompanhar a curva. Observe, então, que essa curva aqui, ela vai até, começa a não ser mais horizontal e ela deflete aqui. Então, o cruzamento do número de Reynolds com a curva da rugosidade relativa, eu obtenho, então, o fator de atrito nessa ordenada F. E é assim que a gente faz, é o par Reynolds e rugosidade relativa, e daí, do cruzamento, na ordenada esquerda, eu obtenho o fator de atrito. Isso é muito utilizado, muito divulgado, isso daí, na área de escoamento, né? E tanto é que tem esses diagramas em inglês, francês, colocar na internet diagrama de Moody-House, vai aparecer um montão deles, mas eles são todos iguais, só muda o que é o fator de atrito,
aqui o tubo liso é smooth pipe, e assim, só muda os títulos aqui, mas o gráfico é o mesmo. E vamos ver como é que é o procedimento, então, para eu calcular a perda distribuída num conduto com escoamento, tá? Então, eu tenho um diâmetro interno de 0,025, que é 1 polegada, né? 1 polegada. E a área eu consigo calcular, que seria o π vezes a metade do diâmetro aqui, ao quadrado, né? Ou πd ao quadrado vezes 0,25. Se eu usar o raio, é assim. Se eu usar o diâmetro, é assim. E foi dada a vazão, 0,00045 metros cúbicos por segundo. Isso aqui dá 0,45 litros por segundo. E eu sei que a velocidade é igual, a vazão é igual à velocidade vezes a área. Portanto, eu consigo calcular a velocidade. Por quê? Porque eu tenho a vazão que é dada e a área eu consigo calcular, porque foi dado o diâmetro. Foi dado também a viscosidade cinemática, 1 vezes 10 a menos 6, tá? E 1 vezes 10 a menos 6 é pegar o 1, tá? E colocar 6 casas antes da vírgula. A vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui é o vírgula 00. Então, isso é um jeito de não errar nessa conta aqui, tá? Porque erra. E foi pegando na tabela e se descobriu que o material desse conduto aí tem rugosidade de 0,1 centésimo de milímetro, 0,01 milímetros, tá certo? E eu quero saber, então, qual é o fator de atrito. É isso que eu quero saber. Bom, vamos calcular a área, então. A área é o π vezes o diâmetro que foi dado, elevado ao quadrado vezes 0,25. Estou fazendo com o diâmetro. Isso vai dar, então, uma área de 0,0049 metros quadrados. Olha, se eu tenho a vazão que é dada, agora calculei a área com o diâmetro, eu consigo calcular a velocidade. Tá? E a velocidade é a vazão que foi fornecida, já está aqui, ó, foi dada, dividido pela área que eu calculei. Isso dá 0,92 metros por segundo. Agora eu já consigo calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds é a velocidade vezes o diâmetro e a viscosidade que foi dada. A velocidade eu calculei, ó, 0,92 vezes o diâmetro 0,025 dividido pela viscosidade. 1 vezes 10 a menos 6. Isso vai dar um Reynolds, então, de 23.000. Deixa eu até ver se eu também erro nisso aqui. Deixa eu ver. 0,92 entre 0,025 vezes. 0,1, 2, 3, 4, 5, 1, divide. Tá certo, dá 23.000 mesmo. E para eu calcular o fator de atrito, usar aquele gráfico lá, eu tenho que calcular a rugosidade relativa. O que é a rugosidade relativa? É a rugosidade interna do tubo para um determinado material, que foi dado aqui, ó, em milímetros, e o diâmetro do conduto. O diâmetro do conduto tem que estar na mesma unidade da rugosidade, porque é um adimensional. Então, tem que estar na mesma unidade. Então, a rugosidade é 0,01 milímetros e o diâmetro 25 milímetros. Isso dá uma rugosidade relativa de 0,004 e um número de Reynolds de 23.000. Bom, peguei aqui no gráfico e vou utilizar esses dados aí. Reynolds, 23.000. 23.000 seria
10 a quarta, tá certo? 23 mil, 2,10 a quarta. Então, 10 a quarta está aqui, é 2 e um pouquinho, então o reno estaria aqui. Coloquei uma reta vertical, que é o reno de 1 aqui, ó, que corresponde a 23 mil. E a rugosidade relativa, 0,004. Tá? Onde cruzar a rugosidade relativa com o número de renos, eu pego o fator de atrito. Olha só. Então, eu venho aqui na rugosidade relativa. A curva subiu, eu também tenho que acompanhar a curva. Eu não posso fazer isso aqui, ó, pegar a horizontal. Tem que acompanhar a curva. Acompanhar a curva até encontrar, então, com o número de renos. Ah, encontrou aqui? Daqui eu pego, então, o fator de atrito, que aqui deu 0,026. Então, com esses dados aqui, ó, com o número de renos e a rugosidade relativa, eu consigo identificar ou calcular, como queiram aí, o fator de atrito, 0,026. E, com esses mesmos dados, agora eu consigo, nessa fórmula, calcular, então, a perda de pressão no conduto, que é o fator de atrito que eu determinei no diagrama, o comprimento do conduto, a velocidade ao quadrado, dividido pelo diâmetro, dividido por 2 vezes G. Ou, se eu tiver a vazão, como naquele caso eu tenho, eu posso usar essa fórmula aqui direto. Tá? Também. Não é assim que a gente trabalha com o número com a perda distribuída, tá? Nesse diagrama de Moody aqui, ó. Então, até marquei aqui, ó, número de renos, 23 mil, a rugosidade relativa, 0,004, tá? E coloquei, então, a rugosidade relativa aqui, o número de renos aqui, acompanhei a curva. E se fosse a rugosidade relativa, eu tivesse dado 0,005. O 0,05 está entre o 6 e o 4. Então, eu interpolo aqui, ó, mesmo que visualmente, a curva até chegar no número de renos. Tá? Para essa faixa aqui, praticamente não tem diferença entre... Para essa número de renos aqui, praticamente não tem diferença. Mas eu tenho que, se não der o número certo aqui da curva, eu tenho que interpolar. E, finalmente, depois de todo esse show aí de cálculos e de conceitos, né? Importantes, né? São importantes, e quem é de civil vai utilizar isso numa série de disciplinas aí, em hidráulica, instalações prediais, hidrologia e drenagem, né? E em outras circunstâncias também. Aí, quem é de mecânica também vai utilizar esses conceitos aí em máquinas hidráulicas, vai utilizar esse conceito em mecânica dos fluidos, né? E mais algumas outras aí disciplinas. Quer dizer, é uma coisa que você precisa saber para a sua vida profissional. Tá? Então, vamos tentar fazer aqui os exercícios da unidade 2, seção 2. Tá. Que horas são? Deixa eu ver se a gente já não está extrapolando aí Ainda não. Ainda está 7:09. Tá bom. Então a gente pode brincar aqui. Eu não quero ultrapassar a hora aí, não, porque senão não é justo também. Já ficar me escutando aqui, eu falar que nem um papagaio aqui, já cansa. Vamos lá, então. O exercício 1. A água escoa com velocidade de 4 metros por segundo através de um conduto fechado, retangular, de área de seção transversal, de lados igual A igual a 10 centímetros e B igual a 300 milímetros.
calcula o número de renos para esse escoamento. Então, observe, então, que é uma seção retangular. Tá? Na seção retangular, eu preciso calcular, ela não é circular, eu preciso calcular, então, o diâmetro hidráulico. E o diâmetro hidráulico para a seção retangular é esse aqui, ó. 2 vezes A vezes B, dividido por A mais B. Então, vamos fazer. O que foi dado aqui? Foi dada a velocidade igual a 4 metros por segundo. Tá aqui, ó. Eu tenho A e tenho B, então eu posso fazer A vezes B, que é 10 centímetros vezes 10 centímetros, tá? Que vai dar, então, em metro, né? 0,1 vezes 0,3. 0,1 entre 0,3 vezes. Dá 0,03 metros quadrados, tá certo? Esse produto aí, que é a área, né? A viscosidade foi dada aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 6. Então, o diâmetro hidráulico, se é 2 vezes A vezes B, dividido por A mais B. Vou substituir aqui, 2 vezes o A, que é 0,1, vezes o B, que é 0,3 em metros, dividido por A mais B, que é 0,1 mais 0,3. Isso deu um diâmetro hidráulico de 0,15, que eu vou substituir, então, no diâmetro da fórmula do número de Reynolds. Tá? Ele quer saber qual é o número de Reynolds. O número de Reynolds é a velocidade que eu tenho, 4 metros por segundo, vezes o diâmetro hidráulico, que é, então, transformar essa seção retangular numa seção equivalente circular, é isso que faz, de fato, né? Então, o diâmetro hidráulico deu 0,015 e a viscosidade 1 vezes 10 a menos 6. Então, faz esse produto aí para mim e vê se está certo aí do número de Reynolds. 4, entra. Deu aí 600 mil? 6 vezes 10 a quinta? Deu. Aqui deu. Não? Deu? Deu sim. Deu sim, né? É. Acho que 600 mil, isso mesmo. Tá bom. Então, é 6 vezes 10 a quinta, que seria, então, a alternativa C. Tá certo? Cuidado aqui com esse negócio aqui, que isso aqui pega muito gente, né? 0,000001 é diferente de 10 a menos 6, tá? O 10 a menos 6, você contaria as 6 casas a partir do zero. Tá? E 1 elevado a menos 6, você conta a partir do 1. Então, dá resultados diferentes. Se não souber bem identificar que isso aqui é base, né? Então, vai dar errado. É bizarro que, por exemplo, a minha calculadora, quando eu faço base 10 que não tem expoente negativo, funciona Aí, normal. aí dá certo. É full normalzinho. É. Aí é só envolver fração, Expoente negativo, que aí já era. É por isso que é bom. aí complica. Por isso que eu acho melhor pegar o número 1 e contar as casas, né? Tá? Contar as casas. Então, Ou então, joga o 10 a menos 6 para cima. que ele passa a ser Pode ser 1 positivo. mega, né? É. Também pode fazer assim. Bom. Tá. Então, cuidado aí com essa conta aí, vocês erram muito nisso daí, tá?
Vamos ver as contas aqui, ó. Igualzinho a gente fez, tá? 6 vezes 10 à quinta. Vamos ver o segundo aqui. Em mecânica dos fluidos, que é, então, o fenômeno de transportes mais avançado para a engenharia mecânica, mecânica dos fluidos, antigamente se chamava fenômeno de transporte, chamasse mecânica dos fluidos, mas como incorporou, então, outras coisas além de escoamento, né, na disciplina de fenômeno de transporte, hoje ela tem conservação de calor, né, e tem também termodinâmica básica, né? Isso tem na fenômeno de transporte. Então, ela já não chama mais mecânica dos fluidos, mas ela continua chamando mecânica dos fluidos para a turma de mecânica, que é a aula que eu vou dar amanhã, inclusive. Mecânica dos fluidos para o pessoal de mecânica. Então, vamos ao nosso segundo exercício aqui. Em mecânica dos fluidos, a camada limite é a camada do fluido nas imediações de uma superfície delimitadora. Pode ser um conduto, por exemplo, né? Fazendo-se sentir os efeitos difusivos e a dissipação da energia mecânica. Considere o escoamento de ar sobre uma placa plana. Está vendo a placa plana aqui? O ar escoando aqui com a velocidade V0. Sabendo que o ar possui uma temperatura de 20 graus Celsius e velocidade V0, que é essa daqui, ó, de 10 metros por segundo, calcule, aqui precisa consertar, calcule a distância de desenvolvimento X crítico aqui, tá? Que ocorre, onde ocorre a transição do regime laminar para o regime turbulento. Essa aqui é a transição. Ele ocorre, então, com o reno de crítico aqui. Tá? São dados, então, a massa específica do ar, a viscosidade, não a cinemática, mas a absoluta, tá? E quer que se calcule, então, esse X crítico aqui. Olhando lá na fórmula, esse X crítico aqui, ele é 5 vezes 10 à quinta, tá? Vezes a viscosidade absoluta que é dado, dividido, então, pela massa específica, dividido, mais uma vez, pela velocidade inicial. Então, isso aqui fica 5 vezes 10 à quinta, que seria o Reynolds crítico, né? Onde tem a mudança aqui, vezes a viscosidade, 1,81 vezes 10 a menos 5, que está aqui, ó, dividido, então, pela massa específica do ar, 1,21 quilos por metro cúbico, dividido, então, pela velocidade inicial, que é 10. E faz essa continha para mim aí, vê se deu esse número aqui, por favor. Tá, isso mesmo, professor. 07479. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Beleza, então, essa é a distância, então, que a gente está calculando, é só a aplicação de fórmula, sabendo, então, que essa passagem aqui se dá, então, no reno de crítico, que é 5 vezes 10 à quinta, tá? Eu acho que a parte mais difícil dessa matéria são os diagramas. Os diagramas dão muita confundida. Eu tentei colocar do jeito que eu achei mais claro, que dei até um exemplo como é que a gente faz aqui.
Né? Não, é que Aqui, ó. assusta um gráfico desse. Mas o que assusta mais, esse gráfico ou essas fórmulas? Ah, a fórmula você não precisa memorizar. E, tipo, Não, mas não é um problema de ler. memória, é que ela é de cálculo numérico, ela precisa de interação. Não dá para você calcular direto, porque você tem o Ah, fator de sim. atrito aqui e o fator de atrito aqui. Eu prefiro a fórmula. Mas não dá para você calcular assim direto. Ah, Como esse é que você tem gráfico que aí dá fazer para medo. calcular usando a fórmula aqui, ó? Você tem todos os outros valores aqui, só não tem o F, é isso que você quer saber. Então, você adota um valor de F aqui, tá? Tem esse resultado, pega esse mesmo valor de F, coloca aqui e vê se todo esse resultado aqui dá igual a esse resultado aqui. Se não der, você tem que alterar o F. Sobe um pouquinho o valor. Faz toda a conta de novo. E vai fazendo isso aí até que o primeiro lado da igualdade fique igual ao segundo lado da igualdade, utilizando o mesmo valor de F. Vai esgotar todo o eixo das ordenadas para fazer essa equação. Oi? Vai usar o eixo inteiro das ordenadas para terminar a equação. Usar a equação, eu particularmente acho, na prática a gente usa o número de Reynolds, que é mais fácil mesmo, né? Talvez a gente usa em vez de usar num A4, a gente usa num A3, né? E aí você aumenta a precisão, né? Fica bem mais preciso, porque você fica com os espaçamentos tudo mais nítido, né? Mas usa o gráfico. Quando você vai fazer um programa de computador, não tem sentido você usar o gráfico, né? Você usa uma dessas equações aqui. Nossa, ainda bem que computação não tem tanto disso. Bom, então fizemos esse aqui, e para terminar a nossa conversinha aqui, a perda de carga ou pressão representa a conversão de energia mecânica em energia térmica, tá? A perda de carga, aquele ΔH lá. Ou seja, uma energia potencial cinética ou de pressão que é perdida ao longo do escoamento. Então, a perda de carga também é a perda de energia ao longo do escoamento, devido ao atrito. Atrito das partículas do escoamento com elas mesmas e atrito das partículas desse escoamento com a rugosidade, com as paredes do conduto. Tá? Isso dá o atrito. Tá? Isso vai gerar, então, a perda de energia ou perda de pressão. Considere que água escoa com velocidade v de 1 metro por segundo, através de um conduto circular de diâmetro interno d de 0,1 metros. Qual o fator de atrito aproximado desse escoamento? O conduto pode ser considerado como liso. Dados da água, viscosidade da água, 1 vezes 10 a menos 6. E aí, a gente tem que calcular, então, o valor aproximado. Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro hidráulico, como aqui é o próprio diâmetro, né? Vezes a viscosidade. Então, eu tenho todos esses valores. Velocidade 1 metro por segundo, o diâmetro hidráulico, que é o próprio diâmetro, né? 0,1. Tenho, então, a viscosidade, 1 vezes 10 a menos 6, eu calculo, então, o número de Reynolds igual a 1 vezes 10 a quinta. Tá? Isso é o número de Reynolds. Quando o escoamento for liso, né, eu posso usar essa fórmula simplificada aqui, ó. Quando ele for liso. Tá? Então, é essa constante aqui dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,25. Aquela constante de Euler, né? 0,0316? Não sei. Não sei. Por que você falou isso?
Por medo de colocar o número de Euler aqui na calculadora na hora, porque já não fala sei, da eu não sei fórmula de Euler. se é tão direto esse valor assim, mas faz parte da fórmula. Tá? Então, ele calcula então o valor aproximado quando o escoamento é liso, né, de tubo liso. Tá? Fazendo essas contas aqui, deu 0,0178. Semana que vem precisamos fazer uma prova. E ela é mais conceitual e deve ter alguns cálculos aí, mas eu coloco a fórmula, tá? Eu disponho a fórmula no exercício para vocês fazerem. Então, basta ter o Ótimo. conceito, tá bom? Ok, obrigada. Aliás, só para encargo de consciência, não é o número de Euler, acabei de ver aqui na calculadora, é 2,71 e 1 bilhão de algoritmos a mais. Tá. Tá. É o de Euler que você está falando, né? Euler. É que eu falo. É que eu aprendi Euler em física. Tá bom. Agora que eu entendi. Então, o fator de atrito deu o liso, né? 0,0178, que é, então, a alternativa B. Alternativa B. Tá? Essa fórmula aqui simplificada para o escoamento liso é a fórmula de Blausius. Eu não sei se eu passei, não sei se eu coloquei aqui para vocês. Coloquei aqui, ó. A fórmula de Blausius, quando o escoamento for turbulento liso, ó. Ela está aqui, ó. Esqueci de comentar sobre ela. Ok. Bom, lembrando, não esqueço que a semana que vem, no dia, tem a B1, tá certo? Uia, achei um. Se vocês usam calculador HP, eu descobri uma função em Shift para base 10. Se você colocar o chapéuzinho e o número, já dá. Sim, mas em teoria funciona com negativo. Ô, professor, qual foi o resultado que deu? 0,0178. O meu não deu isso. Vamos voltar lá. Ali deu arredondado. Depende do número de casas que você colocou como... Hã? Eu fiz 0, é 361, né? 0,316. Ah, tá. Eu fiz ao contrário. 16.